Bom dia, está começando Calvinamente. Eu sou o pastor Robson, pastor da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Hoje a gente começa o nosso podcast Calvinamente, dando as boas-vindas para você. Hoje comigo na mesa, nosso irmão Felipe. E aí, tudo bem? Joia. Como é que foi? Graças a Deus. Tá feliz de ter ido para fora do país e voltado? Muito. Graças a Deus foi uma experiência muito boa. É isso aí, o pessoal acompanhou aí, teve um episódio do Uruguai, né? Que os irmãos esteve lá numa missão. A gente deve Foi ter outro, benção né? demais, né? Pastor lá do Uruguai. Vai Se ter Deus outro, quiser, a gente vai ter outro. Hoje um episódio muito especial, né, pastor? Muito Esperado. legal. Muito legal compor a mesa e eu vou deixar contigo para apresentar nosso convidado de hoje. Hoje com a gente tem o privilégio aqui de receber seu Orlando, um irmão nosso da nossa igreja, que tem uma história muito rica e vai ser uma oportunidade da gente ouvir conhecer um pouco melhor, né, o seu Orlando, a vida dele, uma vida de ministério também, e a gente dá as boas-vindas e agradece aí a disposição do seu Orlando de estar fazendo parte dessa mesa. Então, gostaria já de passar a palavra para o senhor. Orlando Venâncio, tem que deixar bem claro aqui, porque às vezes as pessoas pegam uns livros aí na livraria, tá lá Orlando Venâncio e tal, e aí é ele aqui, ó. Obrigado por essa oportunidade, fico feliz de poder externar as minhas experiências, algum aspecto da minha vida. Muito bom. Sr. Orlando, eu acho que a gente pode começar assim, conversando e remetendo lá a vida do senhor. O senhor é natural de que região? De família cristã, né? O senhor já veio se converter já depois de jovem? Como é que foi como é que se dá essa experiência do senhor de vida cristã? Eu nasci em 47, já faz um bom tempinho, e numa família cristã, da Igreja Presbiteriana Conservadora. Eu nasci, se olhar no mapa do estado de São Paulo, bem no centro, assim, vai encontrar a cidadezinha de Itaju. Eu nasci lá bem no interiorzinho. Itaju é próximo de Bauru? Bauru, Ibitinga. Meu pai nasceu em Ibitinga. A minha família é dali. E a nossa família é protestante, presbiteriana, de muito tempo. Eram uns fazendeiros que viviam ali ao lado às margens do rio Tietê, nessa região. Uhum. Eram fazendeiros. E quando Simonton chegou ao Brasil e começou a entrar no interior do estado de São Paulo por causa do padre José Manuel da Conceição, ele visitou esses fazendeiros. Poxa, que legal. Ele visitou esses fazendeiros. E naquele livro presbiteriano, Galeria Evangélica, tem umas páginas lá que falam desses fazendeiros que se converteram com o trabalho do Simon e os companheiros dele. José Manuel da Conceição. Não, eles parece que não tiveram muito contato com o José Manuel da Conceição, mas com o Simon, o Blackford e outros ligados, eles tiveram. E eles se converteram nessa época. Bem no começo. Duas famílias, bem no começo da Brotas, para a igreja de Brotas, que foi organizada em 1864. Considerada a mais antiga, né? A terceira igreja organizada, né? Então, diversos daqueles fazendeiros, eles se converteram. Brotas, eu não sabia. E a minha família é a família Pereira Barbosa, do lado do meu pai, e Pereira Garcia, que é da mesma família, já eram primos. Então, eu nasci nesse ambiente. Da onde saiu o Venâncio? Só pra gente... O Venâncio é do meu avô, que veio de fora. Ah, entendi. E eu não posso falar nada dos Venâncios, porque o meu avô desligou-se da família dele. Eu também não gosto muito deles. E não é que não gosto, é que eu não posso falar não que eu sabe não conheço, nada, né? Não tem essa ligação histórica. E o meu avô esqueceu esse avô e ligou-se à família lá da minha avó, que era presbiteriana, né? Uhum. Da igreja, lá perto de Brotas, uma fazenda que tinha chamado Pontal, Fazenda Pontal. Era café? Só curiosidade, naquela época era café, algodão? Tinha café porque eu me lembro que alguém falou, eu escutei meu pai falar, que alguns ficaram meio empobrecidos por causa do café, da crise do café aquela vez, né? Uhum. Então tiveram que queimar café e tal. Então ele falava alguma coisa disso aí. Então eu vim daí. E quando eu tinha 6 anos de idade, morava em Iacanga, que também é perto. Sim. E frequentei muito a igreja presbiteriana de Iacanga.
Tem um templo bonito até hoje, tem um templo bonito lá. Hoje é a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Acanga. Não, mas... Ou era conservadora? Já existia, naquela época, era a Igreja Presbiteriana Independente, que havia em Acanga, e a minha família era de lá. Entendi. Foi bem a conservadora mais tarde. Mas nessa época que eu nasci, que eu já estou falando, que eu tinha 6 anos, era a Igreja Presbiteriana Conservadora, que já era lá. Mas eu frequentei muito a Presbiteriana do Brasil, a IPB lá. Fica bem no centro, uma igreja bonita, um templo bonito. E era grande, muita gente naquela época. E o meu pai falou do seminário e eu quis saber o que era. 6 anos, o senhor tinha 6 anos? 6 anos. Aí ele falou que seminário é um lugar onde as pessoas vão estudar. Ele falou a Bíblia, não falou teologia, a palavra, acho que ele nem sabia disso. Vai estudar a Bíblia para ser pastor. Eu pensei aquilo comigo, uma pessoa que sempre viveu num ambiente evangélico, mesmo seja de tenra idade, ele tem alguma coisinha na cabeça acerca disso, da Bíblia. As minhas tias contavam muita história de Samuel, de Davi, aquelas vitórias, né? Aquelas passagens. E até eu me lembro que tinha, nessa época, 6 anos mais ou menos, uma tia minha contando a história de Samuel. Veja bem que coisa interessante. Daí ela falou assim para mim: quando você escutar Deus falando para você, isso ela falando para mim assim, sério. Deus falando, Orlando, Orlando, você responde igual Samuel. Ela disse assim para mim. E eu acho que ela acreditava que isso ia acontecer. Ela achava que isso ia acontecer assim, audivelmente, né? Como nós estamos falando aqui agora. Eu imagino que ela pensava isso. Mas isso ficou na minha cabeça. Né? Eu não sei se eu entendi também dessa maneira assim tão concreta. Eu tinha 6 anos, né? Não sei bem. Mas sei que essas coisas ficaram na minha mente. Mas na isso vai mexendo, né? Com aquele imaginário da criança. Daí, com 9 anos, com 7 anos, quando eu já aprendi a ler letra de forma, que naquela época se falava letra de mão, aprendi primeiro o manuscrito, depois a letra de forma. Hoje é o contrário, né? Então, quando eu comecei no segundo semestre de 54 e aprendi letra de forma, meu pai comprou uma Bíblia, capinha preta, e falou assim, ó, isso aqui é a palavra de Deus. Você deve ler sempre, que é a palavra de Deus. E eu entendi que era assim mesmo. Eu falei assim, bom, se é de Deus, tem muita sabedoria, tem muita informação preciosa. Eu imaginei assim. Então eu vou ter que ler mesmo. É assim que eu pensei. E fiz isso. Senhor Orlando, só esse parênteses aqui, porque eu acho que vale a pena a gente destacar, né? É aquilo que realmente a palavra de Deus nos fala, que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E a gente vê que todo esse ambiente também de vida cristã, dos pais, da família, das tias, falando das histórias bíblicas para o senhor ainda na infância, isso foi algo muito forte, né? Eu acho que isso serve de incentivo, né, para nós como pais, assim, sempre ter essa disposição, essa preocupação realmente de trazer esse ambiente, né? Às vezes a gente destaca lá na igreja a questão do culto doméstico. Enfim, são todas oportunidades da gente poder inculcar na cabeça das crianças, né, o valor da palavra de Deus, e isso já quando elas são pequenas, né? Isso é algo precioso. E na medida em que eu ia lendo a Bíblia, dos 7 anos em diante, que eu já lia a letra de forma, eu fui lendo a Bíblia, e lia mesmo. Então, Paulo ficou muito meu conhecido, né? O senhor teve praticamente aquela interação com Foi o que Paulo. Eu falei, como não conhecia esses heróis ali, né? O meu herói ficou Paulo. Olha só. Era o meu Batman. Eu falo isso para minhas meninas, elas acham engraçado eu falar assim, né? Não, é interessante mesmo. O meu Batman era o meu grande herói, o cara que andava daqui para ali, discutia com as pessoas, evangelizava, falava palavras bonitas, aquelas expressões bonitas, né, que ele tem. Então, e falava diversas línguas, se bem que eu percebi esse diversas línguas mais tarde. Antes eu achava que estava falando português, talvez, né? Só. Não imaginava outras línguas assim. Mas aí, com 9 anos, eu falei assim, eu vou ler Paulo agora mesmo. Eu já tinha lido bastante. Desde Gênesis ao Apocalipse, já tinha lido bastante, já tinha lido diversas vezes. Mas eu falei assim, se eu fosse ser pastor, eu imaginava assim, eu tenho que saber sobre essa pessoa. O que ele fez? E aí, com 12 anos mais ou menos, apareceu um pastor, um missionário,
que trabalhava como pastor na igreja conservadora, missionário americano, reverendo Evans Harding. Evans Harding. Ele falou, meu tio falou que esse menino aqui quer ser pastor. Ele se empolgou e tal, e já preparou a coisa para ele. E o senhor com 12 anos, mais ou menos? Eu tinha 12 anos nessa época, estava saindo da escola. E aí tal, ele já se preparou para me levar para lá. Falou assim, eu te dou uma bolsa de estudo, porque tinha que pagar alguma coisa lá. Era pouco, mas tinha. O senhor morava em Iacanga? Nessa época eu estava morando já em Bauru. Em Bauru. Já estava em Bauru. E aí eu fui para o seminário. Até eu me lembro, como eu era menino ainda, novo, assim, 12 anos, um dos mais velhos alunos, começou conversando comigo, perguntava coisa da Bíblia para ver se eu sabia. Estava investigando mesmo. Sim. E ele olhou assim para mim, assim, você é novo, mas acho que você é novinho ainda, mas acho que você vai ser pastor. Ele me chama Casimiro e acabou sendo meu tutor quando eu fui licenciado, né? Mais tarde, ele acabou sendo, sabe que ele era aluno lá. E o fato é que eu tive essa experiência assim de ensinamento da Bíblia, me orientando para ser pastor. É claro que mais tarde, depois, eu acabei deixando por circunstâncias diferentes, estranhas até, mas nada assim pernicioso. Tanto que eu saí também, e eu até disse outro dia para o Watterson, o reverendo Watterson, eu falei para ele, acho que ele não gostou muito. Eu falei assim, olha, se eu vivesse uma nova vida, eu ia ser pastor novamente, fazer a mesma caminhada, porque eu não tenho a lamentar nada. Achei muito precioso. Eu dizia assim, Cristo é meu Salvador, Paulo é meu mestre. E eu ficava, quando eu andava lá por Goiás, Triângulo Mineiro, naquelas estradas poeirentas naquela época, eu me sentia como um novo Paulo. Andava muito a pé, andava a cavalo. Nessa região, quando eu fui lá, eu andei muito a cavalo. Mas isso já depois do seminário? Depois do seminário. E o senhor ficou dos 12 anos até que época? Porque até o senhor foi 2 anos, com 12 anos. Eu fiz o quinta, oitava série, fiz o pré-teológico. Porque assim, é no seminário, mas é que o estudo acompanhava junto com o estudo o estudo normal, assim? O estudo teológico era meio que junto com a escola comum? O teológico mesmo entrou mais no teológico, os teológicos mesmo. Exegese, teologia. Mas a gente estudava catecismo, estudava 7 livros da Bíblia, Romanos, Marcos. Então, já nessa época, já com 12 anos que o senhor estava lá? Já estudava também. Onde também. que era mesmo? Lá no Riacho Grande, que fica em São Bernardo do Campo. Se você for pela Via Anchieta, de São Bernardo para Santos, vai atravessar a Billings. Na travessia da Billings, olhando do lado direito, sim, fica um vilarejo chamado Riacho Grande. Hoje já não é mais vilarejo, já chama, acho que é até município separado de São Bernardo. E bem perto da represa Billings ficava essa. E lá está o seminário conservador. Presbiteriano conservador. E aí o senhor ficou lá dos 12 aos 20? 21. 21. 21. E aí o processo depois o senhor retorna para Bauru? Como é que... Então, aí eu fiquei em Iraí, depois que eu saí do seminário, em 68. 69 foi a minha licenciatura. Fiquei em algumas... Esses crentes viviam separados, em fazendas, diversos lugares de Goiás. E eu visitava nas fazendas. Aí o senhor ia para Goiás, o senhor foi para... Fiquei em Goiás. Morei em Goiânia 1 ano como licenciado, porque o meu doutor quis que eu ficasse lá. Entendi. Ele falou, você vai ficar aqui, na minha casa. E daqui você sai para o campo. E aí eu peguei aí de Minas também, que fica no Triângulo Mineiro. Fica entre Uberlândia e Patrocínio. Iraí é uma cidadezinha. Naquela época ainda não é grande. Hoje tem 8 mil habitantes, naquela época devia ter 1.000. Era uma vila, uma vilinha. Fica mais 100 quilômetros de Uberlândia e uns 80 quilômetros de Patrocínio. Isso eu fiz isso aí em 21 eu saí do seminário, 22 licenciatura, 23, 24 eu fiquei em Iraí de Minas como pastor. E foi lá que nós construímos o templo. É um templo simples, dadas as condições nossas, e que também não precisava fazer alguma coisa
cabia umas 70, 80 pessoas sentadas no templo. E até a construção desse simples templo, nós gastamos 66 dias. Já é rápido? Foi rápido. Porque nessa época havia uns indivíduos lá que me ajudaram muito, lá da igreja mesmo. Mas eles cada um vivia nas suas fazendas, até alguma cidade por perto também. Não tinha um trabalho assim organizado. Havia um trabalho, um núcleo de atividades da igreja numa fazenda. Certo. Numa fazenda. Tinha uma escola dominical de umas 30 pessoas, 25, 30 pessoas. Mas chamava-se Congregação de Duas Barras. Aí, até que um dia, um dos crentes lá falou assim, eu tenho um sonho desde menino de fazer um templo em Iraí. Eu falei assim, eu também tenho. O senhor começando o ministério, né? Eu também tenho, eu pretendo fazer, mas eu estava achando daqui mais algum tempo. Ele falou assim, não, mas esse sonho meu já é de longa data, eu era menino ainda. Eu falei, então vamos incrementar essa ideia, né? E começamos. E dentro de pouco tempo, realmente, nós fizemos o templo. E acho que não demorou um ano, nós organizamos a igreja. Porque diversas pessoas mudaram para a cidade. Iraí de Minas. Iraí de Minas. Naquela época, devia ter uns 1.000 habitantes. Hoje... Mas deixa eu falar uma coisa para você, só para ter uma ideia da cidade lá. Quando eu estava lá começando o trabalho, até falei isso para eles agora. Falei umas 2, 3 vezes lá. Essa igreja está lá ainda, né? Depois o senhor vai falar um pouquinho Deixa eu... E aí eu falei para ele assim, quando eu vim para cá, vocês tinham uma escolaridade baixa. A escolaridade de vocês era baixa, mas vocês tinham dinheiro. Até eu brincar, vocês guardavam o dinheiro nos colchões, que são mineiros, né? Uhum. Vocês guardavam nos colchões. Agora, voltando 50 anos depois, vocês têm uma alta escolaridade, mas ainda tem mais dinheiro. Eu assustei, eu pensei que tinha pouco agora. Não. Mas ainda com escolaridade o negócio aumenta, né? A escolaridade aumentou, só tem lá. O nível aumenta, né? Aqueles fazendeiros antigos que eu conheci lá, que me ajudaram muito, eles têm netos, advogados, netos, professores. E a coisa ficou diferente, outra mentalidade. Isso é dos pontos, dos aspectos assim que motiva muito a questão da plantação de igreja, né? Porque o trabalho, às vezes, mesmo que pequeno, ele inicia ali, mas aquele trabalho naquela localidade, ele vai gerando que as gerações seguintes vão vivendo aquela experiência de igreja, né? Daquela igreja local. Isso vai fortalecendo nas gerações. Isso. E aí cria aquela raiz, né, na cidade, cria também essa maneira mesmo da igreja poder olhar para trás e ver Deus trabalhando, fortalecendo as famílias, né? Isso é bíblico, né? Que a educação a gente evolui com ela, né? Na Bíblia tem algumas passagens aí que Deus deixa pra gente que a gente tem que buscar mesmo. O conhecimento, né? É claro que a gente tem essa ideia do conhecimento, ele sendo um conhecimento que ele, de certa forma, que nos chama a Deus, né? A verdade de Deus. Então, de qualquer forma, todo conhecimento, toda verdade, a gente entende como algo que parte do próprio Calvino Deus também era um pregador ali do conhecimento, né? Ele acredito que na reforma ali, 1500, ele veio com esse tipo de escola que a gente tem hoje, escola pública, né? Isso está no cerne da reforma protestante, essa ideia de aprendizado, né, do conhecimento. O povo tinha que aprender a ler, a mentalidade original lá do presidente. O povo simples, não só os clérigos. Os clérigos, O povo tem que ler, para ele sozinho ler a Bíblia. É o sacerdócio universal, né? Que essa ideia é inspiradora. Verdade. Bom, e depois disso, eu saí de lá, fui para Bauru, e daí continuei meu ministério em Bauru, também foi rápido, mas fiz o senhor sai de Iraí, mas o senhor já ainda estava jovem ainda? Eu tinha 24 anos, 25 anos. O senhor construiu a igreja lá, passou mais um pouquinho e voltou para Bauru? Aí eu voltei para Bauru, fiz letras. Pastoreei Bauru e fiz letras. E fiquei lá uns 4 anos também, não me lembro quanto tempo lá. Depois fui para Santa Fé do Sul em 75.
Bom, mas falando de Iraí, da igreja de Iraí, uns 10 anos depois que eu saí de lá, e vieram outros pastores lá, eles construíram um templo grande, novo. Olha só. Uma beleza. Um templo do tamanho do nosso aqui. E só para você ter uma ideia, o terreno deles lá, que eles têm para a igreja, eles têm, o terreno tem uns 2.000 metros quadrados. E eles têm construído sobre o terreno deve ter 1.000 metros quadrados. É uma estrutura grande. Grande. Lindo. Fiquei encantado agora chegar lá, com a estrutura. A igreja, numericamente, não é muito grande, porque a cidade também é pequena. Tem 8.000 habitantes, tem não chega, acho que 200 membros lá da igreja. Acho que dá uns 200 membros. Porque muitos deles também se dispersaram, se formaram, foram trabalhar em Uberlândia, foram trabalhar em Goiás, tem até em São Paulo, na capital, diversos desses que quando eu estive lá, eles eram menininhos, pequenininhos, alguns deles batizei e tal. Então, a igreja, assim, hoje ela é grande, lá na cidade. Uma igreja, deve ser a referência de igreja na cidade. Até eu estava na morte de um colega meu de seminário também, o reverendo Daniel Manuel. Ele morreu em São Paulo, há uns 5 anos atrás. Eu estava lá no funeral dele. E 2 pastores da igreja conservadora, que estavam lá, falaram de Iraí. Mas eu já fazia tempo que não tinha muito contato com Iraí. Falaram de Iraí e falaram assim, falei, como é que está Iraí? A igreja de Iraí. É a maior igreja daquele presbitério. Está em franco progresso, crescente, tem uma igreja grande e realmente, financeiramente, eles são ricos. É como eu falei para eles, né? E agora vocês têm alta escolaridade e são ricos e têm muito dinheiro ainda. Então é interessante que eles só riam e não falavam nada, que nem que tinham pouco, nem que tinham... Não pode concordar, né? Como bom mineiros, nem discordavam, nem concordavam, né? Mas eles estão bem de vida. O senhor, quando chega, voltando para Bauru, o senhor foi pastorear em Bauru também? Pastoreei lá. Fiquei, acho que como pastor, fiquei porque o reverendo João saiu de lá, o reverendo João Alves dos Santos, era pastor lá. Ele foi meu pastor há algum tempo, enquanto eu era aluno do seminário. Ele saiu, foi para os Estados Unidos estudar. E nessa vaga, eu vim para Bauru e fiz letras. E aí já começou a lecionar também? Juntamente. Aí lecionar eu comecei em Santa Fé do Sul, em 76. Mas estava com pastor também. Eu lecionava. Porque eu pensei assim, eu fiz um projeto. Até os 30 anos eu quero ir para os Estados Unidos. Se eu não for para os Estados Unidos, naquela época eu estava meio influenciado pelas religiões, estudo das religiões comparadas, aquela coisa também, eu vou fazer uma coisa desse tipo lá. Mas se até os 30 anos eu não conseguir, eu vou me casar. E assim continuar minha vida normal aqui no Brasil, pastoreando, lecionando. Mas daí com 29 anos eu me encontro a Tereza, né? E me encontrou a Tereza lá em Santa Fé. Santa Fé do Sul. E cortou esse projeto meu de ir para os Estados Unidos, né? Aí fui cuidar de casar. E daí eu me tornei professor, porque eu pensava assim, como pastor, estou ganhando uma mixaria, muito pouco. Não vai dar para ter minha família. Então, eu vou pelo menos lecionar, que eu posso fazer as duas coisas e tenho mais recursos. Lá em Santa Fé era começo da igreja lá? Ou não, já era uma igreja antiga, das mais antigas. Era pequena, mas a cidade também é pequena, né? Mas era uma igreja antiga, não fundei nada lá, não, já estava tudo pronto. E o senhor, a ideia, né, que não desenvolveu de ir para os Estados Unidos, seria para estudar o quê? Qual que era? Ia fazer religiões comparadas. Naquela época se falava muito em religiões comparadas no seminário. Estudo das religiões. Sim. E relacionada com o cristianismo, né? Era essa a ideia. Uma ideia minha fundamentalista, mas era
Não era assim, mas... Era fazer uma comparação, estudo dos crescimentos, as tendências assim, de cada religião. Eu pensava ir nisso. Essa seria uma área de estudo do senhor, no caso. E tanto que eu li bastante nessa direção, li bastante história das religiões, assim, né? E tanto que, até vou falar daqui a pouquinho aqui, quando falar do livro, vou falar sobre esse aspecto aí. E aí eu fui para... Quando eu pensei em casar, e a Tereza ia estudar em Campinas, ela ia fazer psicologia em Campinas, e eu falei assim, acho que eu vou para lá também. E vocês não estavam casados ainda? Ainda não. Eu vou comprar um apartamento lá, vou organizar uma igreja lá, e vou licionar, porque eu já estou licionando mesmo, mas eu vou pedir afastamento do ministério. Aí, conversando com o meu ex-tutor, falando sobre isso, nós éramos do mesmo presbitério, ele falou assim, não, Nando, você não precisa se afastar do ministério, não. Vai para Campinas, tem a família do seu Geraldo, presbítero Geraldo, que eles estão frequentando a Independente, mas eles querem organizar a igreja conservadora lá. Entre em contato com ele. E aí, de fato, eu ia, em 1981, era meu plano de ir para Campinas. De Santa Fé para Campinas. Era o meu plano. Mas daí eu falei assim, com essa ideia do seu Geraldo lá, com essa informação que eu tive, eu falei assim, eu vou um ano antes, vou apressar essa história. E fui para lá em 1980 e começamos lá. Cheguei lá durante um mês procurando um jeito de arrumar um lugar para começar do zero começar também. O trabalho. Lá só ele frequentava a Independente, mas não tinha um trabalho conservador organizado. Aí havia um tio da minha mulher agora, da Tereza, que morava lá, irmão do pai dela, mas ele frequentava a Independente e já tinha decidido filiar-se à Independente. Então, e era só ele e a mulher. Não, acho que tinha um filho também. Tinha um filho. 2 filhos. Então, eram 4 pessoas. Mas eles estavam todos decididos já a ir para lá. Mas como eu fui para lá e fomos organizar, eles também acompanharam. Desistiram de se filiar à Independente e começar o trabalho presbiteriano conservador, que era a igreja deles. Aí começamos. Aí passou um mês eu procurando, não achava um lugar lá. Eu morava numa pensão, perto da antiga rodoviária em Campinas. Morava lá. Meio perto do centro ali. Ali é meio... Barão de Itapura ali. Sim. Bem assim, pertinho da antiga rodoviária. Aí eu estava conversando com a dona da pensão e eu falei assim, eu não estou achando um lugar para eu começar meu trabalho aqui. Ela não era evangélica. Aí ela ficar sabendo, queria saber conhecer todo mundo, conversar. Né? Aí eu falei, ela falou assim, essa casa da frente aí, ela tá velha. Tem uma casa na frente aí que está abandonada faz tempo aí, está parada aí. Ela falou alguma coisa sobre o dono, eu falei assim, e ele trabalha lá em tal lugar. Ela falou, não é que eu vou lá? Eu falei, não, eu vou lá perguntar para ele se ele aluga. Ele falou assim, eu não quero alugar aquilo lá, não. Mas, como você pretende abrir um trabalho assim religioso, eu acho que eu vou mudar de ideia, acho que eu vou alugar para você. Olha só, região boa, né? Assim, centro, né? Para a turma vir, né? Mesmo que morava longe, mas é um lugar assim... Central da cidade ali. E começamos a trabalhar. Acho que funcionamos lá uns 3 anos. Acho que uns 3 anos ficamos ali. Depois apareceu um terreno lá perto da família do Geraldo, na vila, lá na saída para... Como é que chama? Tem uma cidadezinha ali perto. Vinhedo. Não, antes de Vinhedo. Esqueci o nome da cidadezinha lá. E era a saída para lá. Barão Geraldo ali? Não, o Barão Geraldo fica do lado oposto. Esqueci. Mas é do lado de Vinhedo, quem vai para Vinhedo. Mas tem uma cidadezinha antes. Souzas? Não. Eu não vou lembrar agora. E aí achamos um terreno lá e acabamos construindo um templo lá. Nessa cidadezinha? Não. Já? Em Campinas mesmo, mas na saída. Fica na vila onde eles moravam, sabe? Na vila. Eles moravam na vila, no bairro lá. Então, fizemos lá o trabalho, começamos. Hoje eu deixei organizado também.
E aí o senhor teve já esse tempo aí, o contato lá com o presbitério? Como é que foi? Então, eu fazia as coisas... Com o seminário lá de Campinas? Vai ser um exemplo meio negativo aqui, mas eu fazia as coisas mais ou menos a meu talante. Eu ia para onde eu queria e depois o presbitério oficializava. Era mais ou menos assim. Eu fui para lá por conta própria, comecei o trabalho lá, organizei assim, não oficialmente a congregação, a turma se reunia lá. Mas deixou a turma mais ou menos organizada ali para depois entrar com um pedido assim de... Aí eu entrei um pedido para transformar aquele em congregação. Para eu ficar regular na minha situação que eu estava morando fora do campo. Ah, tá. Mas a comissão executiva não aceitou meu pedido, não apareceu lá. Porque o senhor estava no presbitério daqui de Santa Fé ainda, no caso. Chamava-se Presbitério do Centro, da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Chamava, esse era o nome. E o presidente, na época, era o João Alves. Sabe qual foi a resposta dele para mim? João, por que vocês não foram lá com isso aí? Olha o que o reverendo João Alves respondeu. É porque nunca aconteceu uma coisa dessa na nossa igreja. Eu falei, mas isso não acontece a primeira vez. Mas ele não estava, assim, contrariado porque eu estava irregular. Ele não ficou contrariado. Ele achou bom. Só que ele ficou, assim, meio perplexo, né? Dentro da minha ousadia e da irregularidade, né? Abrir um precedente, né? Depois o negócio... Eu sei que ele falou isso. Mas ele falou assim, tom meio brincadeira, assim, tal, não levou muito a sério. Mas daí houve uma outra reunião na comissão executiva, em Goiânia, logo depois, acho que uns 3 meses depois, para tratar de um assunto disciplinar, que foi muito agradável, assim, sabe que essas coisas sempre são muito agradáveis, ainda mais quando que essas coisas vão para o presbitério. Uhum. Quando está na igreja, aí nem tanto, mas quando vai para o presbitério, a coisa fica... Então foi um dia, assim, desagradável, incômodo. Aí, quando terminou aquele assunto, eu falei assim, mas eu quero aproveitar a oportunidade para pedir que a comissão executiva autoriza o registro da congregação de Campinas. E até foi uma alegria, depois de um dia tão triste desse, acontecer algo assim, é muito bom e tal. Aí ela ficou filiada ao presbitério de Campinas, no caso? Não, ainda não. Aí ficou ligada ainda ao presbitério do Centro. Você vê, o presbitério do Centro era muito assim, espaçoso, assim, muito espaço. Os presbitérios da IPB também, acho que o nosso presbitério aqui, acho que nessa época ia até quase o Mato Grosso do Sul, Araraquara, acho que era algo... O pessoal tinha que viajar, acho que o dia inteiro para participar de uma reunião de presbitério. Era difícil. Eu fazia muito dessas viagens lá agora, já em Campinas, não. Já era coisa diferente. Mas naquela época anterior era muito sobre o lombo de cavalo, a pé. Até eu falei lá, voltando um pouquinho atrás, lá agora na visita, eu encontrei uma sobrinha de uma mulher que eu visitava lá num certo lugar. Eu falei assim, eu ia à casa da sua avó, e agora não me lembrei. Eu ia lá à casa dela, de manhã, pegava o ônibus em Iraí, lá na cidadezinha, ia até lá perto da fazenda, descia do ônibus e descia aquele pedaço lá a pé, falando para ela. Uhum. E depois, à tarde, ela queria que eu esperasse 11 da tarde que voltava. Mas eu não, para passar o dia inteiro lá, almoçava e queria vir embora. Aí eu fazia aquele pedaço lá, 12 quilômetros. Andando? A pé. A pé. Isso eu tive muitas dessas andanças. Lá em Goiás, 15 quilômetros, 9 quilômetros, a pé, quando não era sobre cavalo. Carro, muito difícil, muito difícil. Agora, depois aqui em Campinas, Santa Fé do Sul, já é diferente, bem diferente. Mas, olha, esses 25 anos meus de ministério, eu tenho saudade. Na Iraí, eu falo assim, olha, eu tenho saudade aqui eu gosto de vocês demais. Eu lembro, acho que foi o primeiro lugar que eu trabalhei, eu tenho muita saudade. E o senhor esteve lá agora, recentemente? Agora, faz 15 dias, vai fazer 15 dias agora. Eu sei que eu gosto muito daquele povo. E porque eu falo assim, eu acho que porque vocês foram os primeiros, né? Que a gente começou aqui juntos, aquela coisa. Então,
E Campinas também, eu fundei a igreja organizada lá. Lá em Campinas, o senhor também tem esse contato lá ou nunca Estou mais? querendo ir lá, fazer a mesma coisa. Depois mas lá já fui umas 2 vezes. Não, uma vez. É mais fácil, né? Tá mais... Que eu estava trabalhando como professor lá em Sumaré, e eu fui acho que 1 ou 2 vezes lá assistir um trabalho. Foi numa quinta-feira, estava um seminarista do seminário. Lá do SPS mesmo? E lá, e quanto a estudo, eu fiz letras em Bauru, lá na Faculdade das Irmãs, lá, da USC. E aí trabalhei como professor lá em Santa Fé do Sul, professor do Estado. Comecei lá também em 76. Lecionei na FUNEC, hoje é Unifunec. Lecionei lá latino, curso de letras, e antropologia e sociologia, o curso de fisioterapia. Mas eu entrei lá graças à minha mulher, que já estava dando aula de psicologia lá, e aí precisou de professor nessas áreas aí. Aí ela falou assim, meu marido pode vir. Aí eu entrei lá. Isso depois que vocês estiveram em Campinas, então voltaram para Santa Fé. Na volta para Santa Fé. Eu voltei para Santa Fé em 88. 88 eu voltei para Santa Fé. Fiquei lá mais 20 anos. Aí lá eu parei. Em 95 eu parei, saí do ministério. Fiquei só como pastorado, como professor mesmo. E agora hoje estou aposentado. E daí, assim, mas a questão de estudo teológico, o senhor deu seguimento, né? Veio para a nossa igreja, também. Teologia não parei de estudar. Grego não parei de estudar. Gramática grega, exegese, essas coisas. O duro que a gramática grega, se você ficar um pouquinho longe, você vai perdendo, né? Não pode eu perdi um tempo. Esse tempo de Iraí, mesmo já no estado de São Paulo, eu perdi um pouco. Mas daí eu voltei. Falei, não posso ficar assim. Vou ter que voltar. Aí eu voltei, estudei bastante gramática. Até que eu resolvi escrever isso aqui, que é exegese aqui, né? Não é bem o tanto de exegese que eu imaginei, mas... E aí, qual que foi assim, motivo que veio a iniciativa de escrever o livro e na carta aos Hebreus, assim? Teve algum start, assim, algo que aconteceu, algum sermão, alguma coisa assim? Com relação a escrever, eu tinha ideia já desde muito tempo, desde o tempo do seminário. Nessa carta, ou não? O senhor tinha ideia de escrever de ser escritor. Certo. Eu queria ser escritor. E eu escrevia os meus sermões. Meus sermões eram quase todos escritos. E a turma gostava muito. Publiquei muito no Jornal da Igreja. Diversos meus sermões foram publicados na Jornal da Igreja. Por exemplo, Eis aqui o Homem, um trabalho sobre Efésios 4:1, é o primeiro versículo. Então, eu publiquei diversos sermões e alguns textos, outros, no Conservador. Eu tinha a intenção, eu conseguia aprender bem o português, gramática portuguesa, e até tinha um professor do português lá que ele falava assim, Orlando, você escreve bem e a sua linguagem é boa. Outra coisa que me inspirou em questão de linguagem, que eu li lá Paulo falando sobre a linguagem. Devia ter a linguagem correta. Mas eu não coloquei só no sentido teológico, de vida cristã, eu coloquei também no sentido de linguagem, português. Não sentido ético ali, parece que essa aqui é a ideia, né? Que o homem deve ter uma boa linguagem. Santa, né? Pura, né? Tal. E eu falei assim, correta, né? E eu falei assim, não, também nisso, eu pensei também nesse aspecto, mas também ser correta de linguagem, assim, de linguística mesmo, né? Também deve ser. Deve ter uma aplicação nessa área. O obreiro também tem que ser assim, não pode ficar falando besteira, bobagem, errado. Tem que honrar também todo aspecto, né? E como eu sabia que havia certos pastores da presbiteriana, da Independente, presbiteriana, o Eduardo Carlos Pereira,
que era gramática, essas coisas. Né? Um dos professores meu lá tinha sido companheiro dele nas andanças pastorais lá por São Paulo, que foi nosso grande orador, por sinal, esse professor meu lá, era Reverendo Armando Pinto de Oliveira, grande orador, falava extraordinariamente. Uhum. Era de, como eu sempre falava numa língua, é de chacoalhar a moita de bambu, sabe? O cara falava muito, muito bem. E ele foi companheiro dele, ele era rapazola, ele andava com ele lá para São Paulo fazer os trabalhos evangelísticos, visitação, e ele foi, eu aprendi o português com ele, na gramática dele. Bom, então eu cresci nesse ambiente, então eu queria ter uma linguagem boa, né? Então eu estudei bastante português. Eu queria ser escritor, mas não fiz isso. O trabalho, porque eu sou muito assim, moroso para escrever. Eu fico muito judiado quando eu vou escrever. Então eu precisava de tempo e não tive. Mas quando eu me aposentei, daí foi bom, agora eu não tenho desculpa. Tem que fazer alguma coisinha nessa área. Então, o senhor começou, então, esse projeto aí já há um bom tempo. Preparando a língua grega. Mas agora, por que eu decidi por Hebreus? Sim. Eu queria fazer sobre Gálatas. Pensei inicialmente sobre Gálatas. Mas daí, lendo, assim, nas leituras devocionais de Hebreus, falei, não, isso aqui é muito, muito extraordinário. Eu vou ter que gastar mais tempo estudando isso aqui. Mas isso também, eu até falo aqui, falo alguma coisa, por que eu decidi isso? Assim, talvez seja alguma iluminação das devocionais minhas, mas não é. É que a gente, por exemplo, quando eu estudei no seminário, que fui fazer o trabalho lá para a formação, para a formatura, que eles falam hoje, o TCC. Naquela época não se falava isso. E eu fiz sobre a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é um verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E a exegese foi sobre Filipenses 2, 6 a 11. A kenosis, né, de Cristo, humilhação, exaltação da igreja. Essa foi a pessoa de Cristo também. Se esvaziou. Não. Sobre aquilo ali. E então eu já tinha aquela ideia da pessoa de Cristo, né? E como Hebreus é a carta que, na verdade, fala mais da encarnação de Cristo, acho que tem esse grande propósito mesmo de trazer a exaltação a Cristo, né, diante dos hebreus, né, daqueles que... Porque parece que a comunidade que recebeu o escrito, parece que eles estavam assim, esquecendo o que era o Evangelho, a natureza do Evangelho mesmo. Então, por diversos motivos, por pensamentos estranhos, gregos mesmo, aquelas religiões pagãs naquele tempo, ou porque perseguição, mas parece que houve perseguição, mas nem tanto assim, né? Acho que talvez um fascínio também por conta daquela religiosidade, da maneira como se dava ali os rituais, talvez, né, que tornou-se, que trazia um pouco de atrativo, um povo mais simples. Eu chego a pensar que talvez isso aconteceu, mas não era essa preocupação até tão forte. É que ele queria, o autor, que a gente não sabe quem é, né? Ele queria mostrar a grandeza da obra de Cristo. E nesse estudo, até é legal falar isso, né? Às vezes a pessoa tem assim, uma hipótese, né? O senhor, nesses estudos todos, bateu mais forte assim, a possibilidade de uma autoria, ou o senhor não chega a ter essa tendência? Não, eu parei nesse ponto, que talvez fosse Paulo o autor, mas usando um amanuense, um secretário, porque isso era muito comum na época. E se Paulo escreveu mais no final do seu ministério, se ele foi assim, se foi ele que escreveu, ele precisaria talvez mesmo de um secretário para escrever. E esse secretário talvez fosse um cara bem ilustrado, igual o Tércio, né? Tércio até dá o nome dele, né? Ele joga o nome dele ali, o Tércio lá de Romanos, né? Então, mas ele ali passa escondido.
Então, e Paulo faz isso também, parece que em Tessalonicense. Então, parece que já era um costume dele e era costume Sim. dos escritores. Então, eu joguei nessa ideia. Tá, mas isso o senhor não chega a tratar no livro, não, mas não né? defendo isso. Eu falo. Tá. Faço na introdução dele, eu falo isso, introdução à carta. Entendi. Porque realmente as outras cartas a gente tem sendo colocado o nome desses que foram ali auxiliares de Paulo no registro, né? Que tiveram ali sob a pena, né? Nas palavras de Paulo, sob a pena de um secretário, no caso. Então, eu lendo alguns autores, eles esposaram essa ideia e eu montei na ideia. Defendi também, legal. Mas não assim, sempre com aquela reserva, sempre fazendo as reservas. Porque a gente não tem como muita solidez, cravar, né? Mas é aquela tendência, talvez, de se... Por ser um costume dos escritores, uhum. E nada vai de encontro a isso, né? Pelo contrário, essa ideia favorece para Paulo, que estava no trabalho dele. E esse livro, assim, ele vai mais numa linha que o senhor entende que de um uso devocional para o leitor ou mais assim um auxílio para para alguém que está estudando, que quer estudar e ter ali do conteúdo da carta algo mais profundo, tirar algumas coisas mais pontuais da carta? Até preliminarmente é isso mesmo. Eu faço análise, faço os comentários, faço interpretações, mas a minha preocupação propriamente não é homilética. Uhum. Até eu estava pensando assim, né? Até no fazer o epílogo meu não tem a conclusão que vocês fazem nos sermões. Até eu acho interessante, vocês fazem magistralmente, os pastores aqui, que eu ouço quase todo domingo aí, né? Vocês fazem magistralmente. Vocês apresentam o texto, falam a mensagem, depois, chegando a esse ponto, nós podemos, o reverendo Misael tem mais essa... chegando a esse ponto, agora podemos concluir. Eu acho, vocês fazem isso magistralmente, e eu não consigo fazer assim maneira tão magistral. Então, não tem isso. Tanto que, no início, eu não coloquei epílogo nesse livro. Como e-book, está na Amazon, como e-book ele não tem epílogo. Eu fiz depois, aqui está o epílogo. E o epílogo foi fortuitamente que eu coloquei. Eu estava mexendo no celular e um amigo meu, chamado Eudes Moraes, ele é estudioso, escreveu já 4 livros, ele fez um comentáriozinho falando sobre a neurociência e alguma coisa da igreja, da escola. Falando, e eu, então, li aquilo ali e falei, que tal o assunto meu? Eu vou falar sobre o novo homem. Hebreus não fala propriamente sobre o novo homem, mas está presumido o novo homem, porque o que Cristo fez foi fazer um homem adequado agora para estar na presença de Deus, aqui na terra e no céu. Sim, a nova criatura. Então eu pensei assim, então eu vou falar sobre o novo homem. Então eu falei lá alguma coisa sobre o novo homem. Bom, mas sobre o livro, eu coloquei aqui 5 coisinhas que eu queria só falar. A expressão-chave para o Udo Schnelli, no livro dele, Novo Testamento, Teologia do Novo Testamento, ele diz que a expressão-chave de Hebreus... Posso mostrar a capa do livro aqui, pessoal? Sim. Ele fala assim... Sinal de Sião. Sem pecado. A expressão-chave de Hebreus é sem pecado. Mas ele fala isso porque ele está falando do sacerdócio, está focalizando a ideia de sacerdócio. E aquele sacerdote arônico, levítico, ele tinha que estar sem pecado na presença de Deus. Quando ele entrasse lá no Santíssimo, ele tinha que estar sem pecado. Mas como é que ele ia entrar sem pecado? Se ele era pecador. Então ele sacrificava em seu favor, aquele sangue o habilitava a proceder assim, a aproximar-se de Deus naquela circunstância. Bom,
Então, ele partia dessa ideia. Então, claro que para ele, a palavra-chave, a expressão-chave é sem pecado. Mas ele parte desse fundamento. Isso é legal a gente frisar que palavra-chave, né, é aquela ideia que a gente vai ver ela recorrente em todo o conteúdo da carta, né? Então, quando a gente considera a palavra-chave, seria como se fosse ela que abre tudo. Aquela ideia que está ali presente em todo. Mas eu não. A minha expressão-chave é Deus falou. Olha. A minha expressão-chave de Hebreus, apesar disso, não estou discordando dela, pelo contrário. Se observar meu livro, também vai nessa batida. Também. Certo. Mas a expressão-chave para mim é Deus falou. Lá no primeiro versículo, né? Está lá. Tendo Deus falado, de diversas maneiras, diversas circunstâncias, falou aos profetas, falou nos últimos tempos pelo Filho. Tá, ali. Deus falou, essa é a coisa. Isso que é importante. Porque se Deus falou, deve existir alguém para ouvir. Senão eu não ia falar assim. Ninguém, nem um ser pessoal, uma pessoa, normalmente vai ficar falando à toa assim, vai falando a esmo. Ela fala para ser ouvida. E se alguém fala, às vezes... Tem uma palavra direcionada, né? Se Deus falou, ele sempre numa relação, numa comunicação. E se alguém fala assim, porque ele está prejudicado mentalmente, né? Qualquer coisa desse tipo. Mas, normalmente, fala para ser ouvido. E se Deus falou, ele tem que ser ouvido. E ele quer ser ouvido. Né? Tanto que só temporariamente que alguém poderia falar, às vezes, assim, para não ser ouvido, mas normalmente ele quer ser ouvido. Então eu parto dessa ideia. Até lá no versículo 25 do capítulo 12, lá tem essa expressão que eu achei bastante curiosa. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Essa é a grande exortação que eu acho que está lá. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. E ele diz por quê? Por que é. Então, mas por que Deus tem essa autoridade para falar assim? Porque ele é o Criador, está lá no comecinho de Hebreus. Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas, e ele é o Redentor. Então, ele pode exigir que as pessoas o ouçam. É a única pessoa que tem essa competência. Alguém pode me ouvir, mas eu não posso obrigar a pessoa a me ouvir. É verdade. E é interessante, realmente, agora pensando, até vale a pena, quem depois ali quiser, a gente vai falar como é que a gente faz para ter acesso a esse livro. E estudando em Hebreus, a gente vai ver mesmo que em passagens marcantes da carta vai estar presente essa ideia de ser ouvido, né? De não endurecer o vosso coração, né? É interessante mesmo. E há uma reclamação do autor da carta, dizendo que os destinatários da carta eram muito lentos para ouvir. Vocês são preguiçosos para ouvir. E ele pode cobrar isso. Porque Deus, como Criador, como sustentador e Redentor, ele pode cobrar isso. E ele tem essa competência. E essa ideia a gente pode, não é nem necessário tanto dessa profundidade do grego para ter essa... na própria tradução nossa, a gente já consegue ter uma leitura atenta, né, e ajudado aí, igual o material do senhor, a gente já consegue ter essa conclusão. Mas tem alguma coisa do grego que ali nos estudos o senhor falou, poxa, isso aqui no grego, na tradução, porque às vezes tem, né, algum termo ali do grego que parece que ressalta, diferente que a tradução não consegue, assim, captar. Teve algum? Não. Eu não percebi assim. É claro que eu estou usando ali mais para a fundamentação da tradução nossa. Mas eu tenho algumas divergências aí na maneira da tradução. Vai aparecer no texto meu algumas divergências. Eu prefiro tal coisa, tal coisa. Sim. O Almeida falou isso, mas eu prefiro que use o sentido para esta conjunção, para essa preposição. Eu prefiro que o sentido seja esse pelo contexto. Entendi.
Eu falo isso com toda a parcimônia, toda coisa, porque é duro que se falar isso. Mas eu usei essa mitideza de querer, não, mas às vezes, falar importante, assim. um trabalho exegético ele vai levar isso, né? Às vezes você fazer uma tradução ali, e às vezes na tradução que palavra por palavra ali acaba divergindo ali, tendo uma divergência de uma tradução para outra, né? Você tem uma preferência ali para um. E na palavra-chave que eu falei, discordando um pouquinho lá da palavra-chave do Schnelli, Deus falou, porque eu sempre tive uma preocupação com a ideia, essa categoria teológica, revelação. Por isso que eu queria estudar as religiões lá no passado. Queria estudar as religiões. Essa ideia de revelação. A revelação bíblica, a revelação que nós temos. Que são no Velho Testamento, no Novo Testamento. Essa é a minha preocupação em todo pensamento teológico. E se Deus não falou, não há muito que... Foi aquilo que o meu pai falou assim, isso aqui é a palavra de Deus, então eu levei a sério, isso aqui é a palavra de Deus, tem que ser ouvida, tem que ser lida, tem que ser estudada o máximo possível. Vai ser uma gostosura fazer isso, ou às vezes vai ser difícil, mas tem que fazer isso. É quase uma obrigatoriedade pela condição de Deus. Porque se Deus, a gente pensar até em teologia, né? Se a gente parte o assunto teológico, estudar teologia, seguindo qualquer outra base de orientação, você abre um precedente enorme. Agora, quando a gente olha e pensa em estudo teológico, a gente, da maneira correta, a gente tem o pressuposto da gente entender que Deus se revelou na sua palavra. Daí cabe um estudo teológico entendendo que Deus se revelou. Aí a gente está estudando realmente a revelação, porque Deus se revelou. E a maneira como a gente usa, né, até a terminologia estudo teológico é dentro disso, amparado nessa verdade, que Deus se revelou. E daí a gente parte o estudo teológico, porque senão é o estudo de sociologia ou qualquer outra... Qualquer outra assunto, disciplina, qualquer disciplina, né? Você pode fazer. E ainda, comentando isso aqui, o título meu. Por que eu escolhi título Sinai e Sião? Eu procurava um título mais adequado, mas nunca achava um título assim que fosse... Aí um dia eu falei assim, acho que eu vou pôr Sinai porque eles vão mostrar a distinção realmente que está presente aqui. O que aconteceu no Sinai e o que aconteceu em Sião. Vai mostrar. Então, acho que... E eu estou falando dos dois momentos da história da redenção, os dois momentos da história da redenção. Então, eles representam, geograficamente, eles representam esses momentos históricos fundamentais, do conteúdo, né, da redenção. Lá no Sinai, por exemplo, lá... eu vou ligar aqui agora já com os lexemas que eu levantei aquela hora. Esquiar, que é sombra, e eikon, que é semelhança, imagem. É interessante. Lá, o termo é grego, né? Grego. Esquiar é sombra. Sim. E eikon. E eikon é realidade, é o corpo. Até Paulo usa a expressão lá em Colossenses, corpo. O corpo é de Cristo. Mas já explicando mais a ideia que está na palavra. Bom, no Sinai é interessante que lá é sombra. Tudo que aconteceu no Sinai é sombra. Porque a realidade que Moisés viu no tabernáculo, no santuário, a realidade estava no céu. Foi mostrado para ele. Então, lá estava a imagem verdadeira, a semelhança, o corpo. Lá estava a realidade. E ele viu. Depois, aquelas coisas que ele fez... Foram a sombra daquela... representava a sombra daquilo lá. É só uma sombra. É como eu falei aquela hora, os ribeiros de sangue que se derramaram de animais não valiam nada. Não santificavam nenhuma consciência, não purificavam nenhuma consciência.
aquele em si, aquele sangue, não valia nada. Ele só valia porque representava, era a sombra do sacrifício que Cristo ia fazer, da derramação do sangue e depois como sacerdote celestial. E essa praticamente é o ponto fundamental da carta, né? A defesa. São os 2 lexemas que estão ali, uhum. Explicando tudo o que acontece na carta tem a ver com essas 2 coisas. O senhor tem outro projeto agora, depois de ter terminado esse? Tem alguma coisa em mente? Não, de escrever não. Por enquanto não. Vai aproveitar um pouquinho a alegria aí de ter concluído o trabalho? Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu, relendo esse trabalho aí, eu já pensaria em fazer sobre ele mesmo, mas já acrescentando algo, tirando algo. Fazer uma outra edição, talvez, com alguma... Porque nunca fica do jeito que a gente quer, né? Você vislumbra o projeto, assim, como é que deve ser, mas nunca se faz que alcança lá, né? Chega a todo. E eu já, muitas frases, muitas colocações aí, eu já gostaria de ter. E com relação àquele que está no e-book, já teve uma mudança. Já mudou. E ele foi lançado agora recente, né? A editora, qual que é? É uma Lucel. Editora Lucel. Tá, e como é que a gente faz? Quem quiser adquirir, tá na Paulus, acho que encontra. Não, está comigo mesmo. A Paulo, eu fiz lançamento através da Paulo, na livraria lá? Na livraria, apenas para aproveitar, para ter um momento histórico, ali, assim, sim. né, tal. Eu conversei com eles e eu gosto muito. Eu conheço a Paulo desde... Nessa época não era Paulo, era Edições Paulinas só. Só tinha edições... Hoje tem Edições Paulinas e Paulo. Desde 65 eu conheço a Paulo. Frequento a Paulo, compro o livro da Paulo, leio os livros da Paulo, que são católicos. A gente escolhe lá os livros e lê. Até falando nisso, quando eu lecionei no seminário de Campinas, eu lecionei 4 anos no seminário de Campinas, e eu indicava livros da Paulo e das Edições Paulinas, que eram os que eu lia em grande quantidade. Eu lia outros também, claro, mas eu lia bastante. E até criou um certo problema lá, porque era proibido. E eu não sabia. Porque se a gente parte ali, por exemplo, alguns livros dos pais apostólicos, Agostinho, eu acho que não, só se alguma editora mais nova agora tem publicado, mas acho que antigamente quem publicava esses livros eram essas editoras, né? A editora católica que exatamente por isso que eu inclinei para esse lado. Porque eu li os livros, alguns livros, eu achava muito frágeis, sem muita profundidade. O cara ficava naquela lana caprina só ali, e não tinha... E eu li os livros da Paula. Por exemplo, como é que eu descobri o livro da Paula? Eu era menino ainda, estudante lá, eu tinha 13, 14 anos, 15 anos. Como é que eu encontrei aquele livro, está em espanhol, Professores de Salamanca, Bíblia comentada pelos professores de Salamanca, livro 3, Profetas. Comecei a ler aquilo ali e me empolguei. Não, espera aqui. Aí eu comprei o primeiro volume, Pentateuco, extraordinário. Uma nova visão da criação. E aquilo me empolgou. Muita gente não gostava muito com as minhas ideias que eu lançava, não, mas como eu era muito estudioso lá no seminário, e eu li essas coisas, os professores até não me abordavam muito. Como diz o reverendo João Alves, ele falou assim, o João Alves fala assim, o Orlando, você só aceita as palavras do Orlando quando ele está no púlpito. Quando ele está fora do púlpito, o que ele falar não é para acreditar. Brincando assim, né? Ele fala no pretério. Agora, quando ele está no púlpito, aí vocês podem... Aí dá uma atenção, né? Dar atenção e aceitar o que ele falou. Mas fora do púlpito, ele fica com... Viajando nos autores aí. Então, ele brincava assim comigo. Mas a gente tem muito conteúdo, né? Hoje, graças a Deus, as editoras têm conseguido investir, trazer
muitos autores e já fazendo esse papel, né? Já dando aquela Paulus hoje tem para vender assim nas livrarias muitos livros protestantes, sim, de teólogos protestantes. Claro que os conservadores e fundamentalistas, eu não gosto muito da palavra fundamentalista assim aplicando, mas conservadores dentro do presbiterianismo não gostam muito desses autores modernos que a Paulus apresenta. Mas há outros que são até bem aceitos entre os conservadores mesmo. Eu falo assim, até a nossa editora hoje, né? Então, hoje você tem a editora da Cultura Cristã, outras editoras, né? A Fiel. Essas editoras hoje, elas têm uma gama de conteúdo bom também, que antigamente o senhor não tinha acesso, não né? Tinha. Não tinha nessa... E a biblioteca do seminário, do conservador, era muito pobre. Tinha só livros velhos e a gente não lia, e quase tudo em inglês, a gente não conseguia ler naquela época. Eu, por exemplo, tentava, às vezes, esforçava lá, estudar um pouco mais de inglês para ler, mas não, é muito lento, e eu não ficava satisfeito com aquilo. Então, eu comecei a procurar fora. E até na década de 60, que eu saí em 68 do seminário, nos últimos tempos, lá, acho que foi em 68 mesmo, ou 67, passou o Arão Cessazaspian, mais ou menos assim, não sei se é isso. Ele era o secretário-geral da AST. Você conheceu o livro da AST, né? Eu já ouvi essas publicações, né? A Pessoa de Cristo mesmo, que é de Becauer, foi um dos livros que eu usei bastante na minha... Ela era dessa editora? Né? É publicado pela AST. AST. E aí ele passou lá no Seminário Conservador, conversando comigo lá, ele olhou lá na minha estante. Vocês leem aqui, Seminário Conservador, mas vocês leem esse livro aqui? Eu falei assim, eu leio. Aí ele falou assim, e eles não proíbem? Eu falei, não, o diretor vem aqui esse fim de semana aqui, olha aqui os meus livros, lê até os livros que tem aqui na minha, nunca falou nada. Ele falou assim, e será que eu posso dar os livros da AST? Toda a coleção que nós temos lá para... pelo menos para mim é bem-vindo. Aí ele falou assim, então eu vou mandar. Essa semana mesmo vocês vão receber. E tem a coleção da AST. Encheu um tanto da biblioteca lá do seminário. Mas então a gente, para adquirir esse livro, é falar diretamente com o senhor? É diretamente comigo mesmo, que eu tenho... Olha, eu publiquei só 100 volumes. Ah, é? Só 100. Então o pessoal tem que correr aí, quem quiser. Eu tenho lá ainda uns 50. Vendi uma quantia considerável aqui no lançamento. Vendi lá em Iraí também. E até lá em Iraí, uma das pessoas que eu achei interessante, ela é muito interessada em ler, sabe? E ela veio lá logo e comprou meu livro. Ela falou assim, Orlando, você sabe, eu não tenho cultura, mas eu leio muito. Todos os livros do Hernandes, Reverendo Hernandes Lopes, eu tenho. E já li todos. Eu leio e releio os livros do... Leu bastante, né? Leu bastante. Todos que ele publicou, até ela falou um negócio assim, só que eu achei que a livraria aí está vendendo muito caro os livros dele. Ela falou assim, você está vendendo isso aí por R$50? Eu paguei 110 no Apocalipse, acho que está caro. Com boa mineira, você está reclamando, né? Brinquei com ela. Mas então, assim, a gente pensando, eu queria só a gente ver essa aplicação da carta em si, né, que vai diretamente ali contra o religiosismo, né, aquela tendência e o valor da pessoa de Cristo, né, da sua obra. E para aquela pessoa, para quem está nos acompanhando, acho que vale a pena a gente destacar isso, né? No sentido da revelação e da palavra de Deus. E nessa carta, né, como o senhor destacou a palavra-chave, né, ouvir a Deus, a gente possa ter de fato esse cuidado, né, essa importância. Né? Às vezes a gente está envolvido com tantas coisas, né? Até quem já é da igreja talvez tenha aí o cargo num departamento da igreja, tem ali um papel que está desenvolvendo dentro da igreja, e isso tudo faz parte da vida religiosa, é algo proveitoso, é bênção de Deus,
Mas antes disso tudo, né, a gente precisa ter aquela preocupação fundamental, né, em ouvir a Deus, né, de ter essa aproximação, essa comunhão pessoal com Deus, essa valorização da palavra de Deus, daquilo que Ele se revelou, daquilo que Ele quer, do que Ele tem para a nossa vida, para que aquele trabalho que a gente vai realizar, ele venha estar ali sendo produzido, né, pelo desenvolvimento da nossa vida a partir de uma comunhão com Deus, a partir de uma vida, de uma relação com Deus, né? Eu creio que isso pode ser uma aplicação, não sei se o senhor concorda, né, senhor Orlando, desse estudo em Hebreus, né? Sem dúvida. E eu queria falar uma coisinha ainda sobre quando eu estava lecionando no Seminário Presbiteriano do Sul, fiquei 4 anos lá, e eu entrei lá mais ou menos por acaso, para lecionar. Paulo é o seminário de Campinas? Ele lecionou no melhor seminário do Brasil. O senhor lecionou em mais algum outro, não? Eu lecionei no Presbiteriano Conservador. Então, qual o senhor prefere, se fosse escolher? Seminário. Não, lá no Conservador eu só dei aula de português, não entrei no campo. Lá, inclusive, eu tive ali os professores, se eu não me engano, Silas, reverendo Silas, acho que o senhor deu ele aula foi pro colega Silas. De aula de português para ele. Uhum. O Silas foi companheiro do meu irmão que estudou lá também. Acho que eu não lembro, acho que teve outro professor que eu tive que fez referência ao senhor Orlando, né, da época que o senhor Orlando deu aula lá. É homilética, o senhor Você fala no Conservador? Não, lá no SPS. Lá de Campinas, eu dei aula comecei com História e Geografia da Bíblia. Depois, Introdução à Bíblia. Uhum. Depois, até grego, eu andei lecionando, acho que no último ano. O senhor deu aula de grego. De gramática. Queriam que eu pegasse exegese, eu falei, não, exegese eu não vou pegar. Aí eu fiquei e gramática grega já tinha algum livro de gramática ou tinha que ser na raça ali, fazendo na... Não, eu usava livro a gramática. Já tinha um? Tinha. Não, eu tinha a gramática, tinha lá o apoio lá, muito forte. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu fui lá mais ou menos por acaso, e a primeira turma minha, que foi a História e Geografia da Bíblia, que é a turma do Pezzini. Você conheceu o Pezzini? Não. José Carlos Pezzini? É estranho, mas eu não estou lembrado. Bom, então eu comecei com ele lá, com a turma dele. Em 83. Não, 83 eu terminei. Bom, eu estou te esquecendo a data. Mas eu fiquei 4 anos lá. Então, quando eu entrei lá, eu fui para História e Geografia da Bíblia. Essa turma ficou tão ligada a mim, tão amiga minha, que eu voltava para casa assim, falava assim para minha mulher, eles estão gozando da minha cara. Eles têm professor tão ilustre lá, eles estão falando isso. Mas essa turma, depois quis que eu lecionasse para eles no 2º ano, e eu acabei ficando com a turma, eles inventavam coisas para eu continuar dando aula lá. O fato é que eu acabei ficando o paraninfo deles. Olha que legal. Eu acabei dando nome para a turma deles. A turma de 82, 83? Eles se formaram em 80. Essa década de 80, o reverendo Hernandes é desse período aí, não é? Eu não sei se ele já tinha se formado quando ou depois, ele veio depois, porque eu não conheci. Bom, pelo menos não me lembro dele. Uhum. Como aluno lá, não. Eu não tenho lembrança. Eu lembro mais dessa turma, porque eu fiquei 4 anos com a primeira turma. Uhum. Eles inventavam coisas para eu continuar lá. Queria que eu desse aula de teologia sistemática. Porque eles perguntavam as coisas para mim, eu respondia, mas não, você tem que dar aula de teologia sistemática para nós. Mas como está o Louri aí? Vocês estão querendo que eu estou querendo a minha degola aqui no seminário, porque o Louri era o professor dele lá. Uhum. E o Louri era bom professor. Eu gostava das pregações dele. Não assisti aula, mas a pregação dele era boa. Então eu falei assim, não. Vocês param com isso aí. Agora, apologética, eu dei aula para essa turma de apologética no último ano. Eles inventaram lá. Falei, bom, dessas disciplinas que vocês têm aí, eu posso apologética. Então, eles pediam lá para a direção para colocar.
Então o senhor aproximou bastante dessa turma aí. Esse dia mesmo, alguém mandou um vídeo para mim, no ano passado. Ele dá aula lá na Sul-Americana, ele é diretor da Sul-Americana, lá no, acho que em Curitiba, né? Acho que é Londrina ou Maringá? Londrina. 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 Como é que ele chama, gente? Nós falamos Zaqueu, porque ele é baixinho, mas não é esse o nome dele. Esqueci o nome dele. Bom, ele mandou um vídeo e aparece lá alguém perguntando para ele: quais os professores que marcaram a vida de vocês lá como estudante? Bom, primeiro que eu vou falar é o Bosman. O Bosman deu aula de exegese, do Velho Testamento. O Bosman teve até pouquinho antes de eu chegar, ele estava dando aula lá ainda. E o Orlando Venâncio. Mas eu era peregrino lá, né? Eu era um professor peregrino, não era nem... Naquela época não era da Igreja Presbiteriana do Brasil. O fato é que essa turma ficou muito apegada mesmo. Eles têm amizade com eles, ligam para mim até hoje. Diversos deles ainda, como a gente conversa ainda. Estão no ministério. Pesini pousou, esteve em casa há pouco tempo, aqui quando eu morava aqui em cima. Depois ele ficou de vir aqui, mas acabou não vindo. Fez um trabalho independente, mas não apareceu aí. Ele disse que não deu tempo, porque acho que ele ficou doente. Orlando, passei mal, acabei não podendo ir lá. E eu sei que foi um tempinho muito bom. Eu tinha uma outra coisa para falar, mas estou esquecendo. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa aqui que vai me lembrar. Você estava falando um negócio aí. Eu estava dizendo que eu não explico muito. Meu estilo, assim, eu não sou muito explicativo. Eu gosto só assim de abrir perspectivas. As informações que eu dou, as informações que eu faço, é mais para que o cara consiga, a partir daquilo, ir construindo o seu próprio entendimento. O seu próprio. É assim como aquelas setas na encruzilhada, que você chega nela, ela é importante e tudo, mas você chega nela não pode parar. Você tem que avançar e você tem que avançar. Então é mais ou menos isso. O meu estilo de escrever é assim, mais ou menos setas na encruzilhada. Que o cara chega e ele não pode parar ali. Ele tem que avançar. É uma perspectiva que eu dou, não explico tanto. Eu gosto assim, porque aí você já não fica enviesado e você já tira suas próprias conclusões de um livro. Porque aquele livro que você começa lendo, já te define, já sabe aquilo, você fica meio que numa bolha ali do livro, né? E corre o risco da pessoa ter aquilo ali como, sei lá, um amuleto ou uma muleta, né? Ele vai falar assim, não, então é assim e pronto. E para aí, né? O ideal é você ter a oportunidade de pesquisar e abrir. Então, esses professores de Salamanca, até acho que era isso que eu queria falar, eles tiveram uma influência muito grande na minha vida, desde 65. Até hoje eu os leio. São 7 volumes da Bíblia comentada pelos professores de Salamanca, diversos autores. Tem um nome da coleção ou não? Chama isso mesmo? É Bíblia comentada pelos professores de Salamanca. Tá. É da BAC, Biblioteca de Autores Cristãos, em italiano, é de Madrid. E eles ajudaram, apesar de ser católico romano, eles me ajudaram a construir meu conhecimento bíblico e até teológico também, bíblico teológico. Eles ajudaram a construir. Mas é como eu estou falando para você, são aberturas que os caras fazem. Sim. Mas você não pode parar, é como aquela seta na encruzilhada. Você não pode parar ali, você tem que avançar. É interessante que, às vezes, se deparando com esses conteúdos, né, como esses teólogos escrevem, às vezes a gente fica pensando, mas como que a pessoa consegue produzir um conteúdo como esse e ainda se manter, né, dentro do catolicismo, né, dentro da tradição católica, né, porque são coisas tão profundas assim, às vezes a gente tem ali alguns comentaristas que obras que a gente usa mesmo, às vezes é citado, às vezes tem essa discussão, né, e você vai ver autores e escritores católicos, teólogos que vão estar ali colocando posicionamentos assim, biblicamente consistentes.
E aí você fica, poxa, como é que esse teólogo consegue escrever tudo isso de forma profunda assim? E aguenta aquela situação, né? Lá E dentro. se mantém, né? Infelizmente, eu acho que a gente conseguiu trazer assim, né, bastante informação, né, algo que eu vejo produtivo no aspecto para a vida da igreja, né, da experiência do Senhor, a maneira como o Senhor viveu ali desde a infância, né, como a gente falou, algo precioso. Vale a pena, né, a gente investir, assim como o Senhor teve todo esse amparo da família desde a infância, como isso também para a igreja em si deve ser algo a motivar, né, os pais, a família, a incentivar o aprendizado e a valorização bíblica, né? Então a gente vê isso acontecendo na vida do Senhor. E também para a gente ver, né, o engajamento do Senhor, mesmo ali passando pelo período de ministério, mas depois, né, se aplicando aí, escrevendo essa obra, engajado, né, estudando, produzindo. Então, acho que isso é muito importante, algo que acho que fica aí para quem está nos acompanhando, algo como desafiador e motivador para a Motivador, igreja. né? Ainda só uma coisa aí sobre a minha expressão chave, Deus falou. Uhum. Eu acho que eu também tive, principalmente para escrever esse livro, uma influência do Francis Schaeffer. Aquela ideia dele de revelação, né? Sim, Deus que se revela. Deus não está calado. Uhum. Deus está lá, mas não está calado, né? E tem uma outra versão mais portuguesada, A Revelação de Deus. É um livreto, ele é pequeno, né? Eu li outros livros dele, pequeno, mas esse livro, eu já devia ter lido ele umas 5 vezes. É pequeno, mas eu falei assim, queria pôr todo esse conteúdo aí, isso que ele fala aí na minha cabeça, né? Uhum. Porque realmente ele é muito precioso, né? Ele fala no... Então, talvez eu acho que aqui eu focalizei o assunto Deus nessa falou perspectiva. Francis Schaeffer, que é um autor de referência, né, para a fé reformada. A gente tem a verdade de Deus, o Deus que se revela, o Deus que intervém. Então, são várias obras. Eu até dei para um amigo meu que é filósofo, esse Deus que intervém. Uhum. Eu achei interessante, eu dei para ele. Ele falou assim, mas você vai ficar sem esse livro? Eu falei assim, eu até não queria ficar sem, mas eu acho que para você também é muito importante. Vai ser produtivo. Muito bom. Felipe, tem alguma coisa que você... Eu vou perguntar fora do ar. Alguma dúvida aí? Senhor Orlando, eu acho que a gente, né, assim, conseguiu extrair bastante coisa, né? A gente fica feliz, mais uma vez a gente agradece a disposição do senhor. A gente deixa aí, então, a indicação para quem tiver interesse, procurar o senhor lá na igreja, e aí ter em mãos mostrar mais uma vez a capa livro, dele aqui, ó. Né? Aí Esse que é aí, um conteúdo precioso. Sinai e Sião. E aí, quem comprar, né, tem ali também, o senhor pode fazer aquela dedicatória, isso é gostoso também, é legal a gente poder ter essa experiência. Eu gostei muito. Eu gostei muito do que está escrito aqui, viu? E para quem aí acompanhou o podcast, né, a gente vê que tudo que está sendo mostrado aí nesse livro, ele vem com a bagagem ali muito preciosa, né, de história de vida, de conteúdo, de Deus abençoando e dirigindo. Então é algo muito, muito importante, motivo de gratidão a Deus mesmo, do Senhor ali na nossa igreja, também na nossa comunidade, né? Então só é um privilégio. Se alguém tiver interessado em adquirir o livro, é R$50. Tá. E é comigo só. É comigo só, que eu tenho eu devo ter uns 50 volumes ainda, de resto. Pode falar comigo também que eu indico ele. Comigo e com o senhor agora, pode ser? Então, pode ser. Não, brincadeira. Aí, ó. Assim, pelo que a gente percebe, tem que se adiantar aí, porque senão tá acabando. corre o risco de ficar sem. Eu tenho uma intenção, se eu pedir uma segunda edição dele, eu tenho uma intenção de, inclusive, porque no Seminário Preteriano Conservador, eu devo muito àquela escola. Fiquei 10 anos lá eu estudei bastante.
Eu me dediquei os últimos 8 anos, os 2 primeiros anos, eu sofri um pouco para me aclimatar lá. Eu tinha 12, 13 anos. Muito jovenzinho ainda, uma criança, né? É. Mas depois eu deslanchei. Eu me deslanchei para estudar, para aprender e tal. Então eu estava pensando, se eu fizer uma segunda edição, eu quero aproveitar o 15 de novembro, que é aniversário lá do seminário, ir lá, para oferecer para a igreja mesmo, né? Uhum. Porque a igreja se reúne lá. Eu estou pensando em ir lá. E fazer uma doação, fazer uma sessão de doação do livro lá para o seminário, colocar lá na biblioteca. Olha, como estudo, porque né? é o resultado do trabalho que eles tiveram lá com o senhor, né? Então, penso em levar lá. Que legal. Deixar lá para eles. Esse reconhecimento, né? Eu acho que... bom. Senhor Orlando, a gente sempre termina o nosso episódio com uma oração. A gente sempre também pede para o nosso convidado nos dirigir a Deus numa oração, pedindo pela nossa vida, pelo projeto, por aqueles que estão nos acompanhando. Era para você falar no microfone só. Ah, tá. Então é isso. A gente está agora já caminhando para esse encerramento. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. A gente sempre deixa o convite para você que não é inscrito no canal, se inscrever. Não sei se está o QR Code aí. Se você quiser ter mais informação da nossa igreja, a respeito das programações, você é bem-vindo a estar fazendo parte, né, conhecendo lá presencialmente, também aí no nosso canal de vídeo tem todas as programações. QR Code na tela, nosso profissional. Ah lá, Fábio Vizinho. Hoje é o Fábio que está comandando ali. Diferenciado. Muito bom. Joia. Vamos orar então? O senhor nos dirige numa oração, senhor Orlando? Sim. Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia e eu particularmente quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os nossos companheiros, irmãos, pela oportunidade de falar sobre o livro, que esse livro realmente possa atingir os objetivos que eu tenho, que possa empolgar a vida espiritual dos seus leitores, Amém. Que da obra que Cristo realizou, haja um aprofundamento da fé na vida de cada um dos leitores e que ele seja uma bênção realmente para as pessoas que tiveram a oportunidade de assim fazer. Agradeço por esse programa, abençoa na continuidade dos seus trabalhos, em outras demandas, e que realmente esse trabalho seja profícuo para a igreja, seja abençoante para a igreja, e muitas pessoas também possam, que não são da igreja, possam conhecer a Jesus Cristo, conhecer a vida da igreja, e virem para ela. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Então é isso. Esse foi o nosso podcast. Tá batendo o sinal aí, vocês estão ouvindo. Acho que é a hora de encerrar mesmo. É isso aí. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Grande abraço. Fique com Deus. Amém.